Olá, sejam bem-vindos à Corujinha Curiosa, e no vídeo de hoje vou contar algumas curiosidades dos bastidores de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. O Noite Bus Andante, o ônibus que aparece no filme, é um ônibus real de 3 andares. Ele parece estar correndo em uma velocidade tremendamente rápida, mas na verdade ele estava andando a 50 km por hora. Se um ônibus de 3 andares corre a uma velocidade rápida assim como aparece no filme, existe o grande risco de o ônibus virar e acontecer um acidente perigoso. É isso aí, vai pra porra! Além disso, para completar a cena, os carros dos arredores se moviam a 13 km por hora e os pedestres que aparecem na cena foram treinados a andar bem lentamente. O motorista e o ajudante do Noite Bus levaram os nomes dos avós de J.K. Rowling, Ernie e Stanley, Ernesto e Stanislau na versão em português. O livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, que é o terceiro livro da saga, é muito longo e cheio de detalhes que não aparecem nos filmes, e a razão para isso ter acontecido e algumas cenas terem sido deixadas de fora do filme é que não era possível fazer um filme de 2 horas e meia com tudo o que havia no livro. Então, J.K. Rowling pediu ao diretor Alfonso Cuarón que, mesmo sem se ater muito ao livro e aos detalhes do livro para que fossem mostrados no filme, ele deveria, acima de tudo, preservar o sentimento original do livro. O artefato favorito de Emma Watson na série Harry Potter é o Vira-Tempo, que aparece em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. O ator Gary Oldman, que interpreta Sirius Black, o tio de Harry Potter, aceitou o papel imediatamente, pois esse era um filme que todas as crianças poderiam assistir, assim como A Noviça Rebelde. Diferente dos 2 primeiros filmes, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban foi um filme que sofreu muitos acidentes no local da filmagem. Foi tudo planejado, mas mesmo assim houve um grande incêndio no set durante as filmagens. A chama no trem começou durante a cena quando Harry e o Dementador se encontram. O fogo se alastrou para uma montanha seca. O filme seria lançado no inverno, mas por causa dos atrasos causados pelo acidente no set de filmagens, a estreia foi no verão. Na cena em que a tia Guida, que incomoda o Harry e depois infla e voa como um balão, na verdade estava passando fome durante as gravações. A razão para isso é que o corpo falso feito de materiais especiais tinha cerca de 22 quilos e ela não podia andar, ir ao banheiro ou comer depois de se maquiar e colocar o corpo falso. Ela tinha que esperar terminar toda a sua cena. Um total de 38 peças de roupas foram preparadas para essa cena, pois a cada tomada, como o corpo dela aumentava, tinha uma peça de roupa com tamanho diferente. E nessa cena houve pouco uso de computação gráfica, a maioria foi trabalho de maquiagem. O corpo dela com a transformação aumentou 1,30 m de largura. O Dementador foi um personagem criado por Joanne quando ela estava sofrendo de depressão. Os Dementadores foram um grande desafio para que eles flutuassem como aparece no filme. Até ventrílocos foram testados para o movimento dos Dementadores. Embora tenham sido feitas muitas tentativas durante 6 meses, o movimento parecia ser o melhor na água, pois os demais jeitos seriam impossíveis no cenário do filme, para que a forma dos Dementadores fossem assustadoras como aparece. O papel de Remo Lupin foi oferecido primeiramente a Ewan McGregor, mas ele estava no filme de Star Wars. Então o ator escolhido posteriormente foi David Thewlis para assumir o papel, mas ele estava de olho, na verdade era no papel do personagem do Professor Quirrell, mas David ficou no papel de Remo Lupin no fim das contas. As tatuagens no corpo de Sirius Black foram influenciadas por gangues russas e significam medo e respeito. O nome de Newt Scamander, de Animais Fantásticos, aparece quando o mapa do Maroto foi aberto pela primeira vez. Este é Hogwarts. Nesse filme de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, durante uma partida de quadribol, o estudante perseguindo o pomo de ouro com Harry Potter é o Cedrico Diggory, mas ele ganha maior destaque somente no filme de Harry Potter e o Cálice de Fogo. Nesta cena em que todas as crianças do filme estão reunidas, Alan Rickman e os diretores Michael e Alfonso disseram que haviam feito uma brincadeira infantil com Daniel. Eles esconderam no travesseiro de Daniel um aparelho que simulava o barulho de pum, que era controlado por um controle remoto. Durante as filmagens, um dos 3 estava com o controle para acionar o pum, e Daniel, que não sabia da brincadeira na época, começou a rir e disse que estava lutando para não rir e se manter sério em seu personagem. We like to
Após a morte do ator Richard Harris, que interpretava Dumbledore nos filmes 1 e 2 de Harry Potter, muitos atores foram cogitados para o papel de Dumbledore, como Christopher Lee e Ian McKellen. Richard Harris disse tempos atrás a Ian McKellen que ele é um ator que é tecnicamente bom, mas não tem entusiasmo. Christopher Lee recusou porque ele achava que não parecia respeitoso com o falecido Richard Harris, mas eventualmente Michael Gable assumiu o papel de Dumbledore. Emma Thompson atua como professora Sibylla Trelawney para sua filha de 4 anos. Originalmente, a oferta da personagem foi para Tilda Swinton, mas ela se recusou a participar porque não tinha boas lembranças do internato. Os morcegos que voam dentro da casa do Hagrid são todos de verdade. A cena é filmada com a presença de um treinador experiente de morcegos. Foi uma cena estressante de gravar, pois os morcegos faziam xixi em qualquer lugar e o treinador usava bananas para controlá-los. Os doces que aparecem em Hogsmeade eram todos de verdade, mas a produção enganou a todos dizendo que eram doces pintados com tinta spray, impedindo que as crianças comessem durante as filmagens. O conjunto Hogsmeade foi criado com a reforma da antiga loja do Sr. Olivaras. Muito curioso. A Warner Bros. Distribuiu binóculos de visão noturna para as pessoas que trabalhavam nos cinemas, para fiscalizar as pessoas que fossem assistir, para impedir a gravação e distribuição ilegal dos filmes. O sino de Hogwarts é uma gravação do sino do Big Ben do Palácio de Westminster, na Inglaterra. O diretor Alfonso Cuarón, antes de dirigir o filme de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, nunca havia lido a série Harry Potter e nunca havia visto os 2 primeiros filmes, mas depois de ler os livros e assistir aos 2 primeiros filmes, ele se tornou fã de Harry Potter imediatamente. Houve um acontecimento interessante ao criar a cena do Dementador. Quando o Dementador se aproxima de Harry, Cuarón explicou a cena em que a chuva se transforma em gelo. O diretor Cuarón, com sotaque mexicano, pronunciou a palavra gelo em inglês, ice, de maneira semelhante à palavra olhos em inglês, eyes, para que a equipe fizesse com que o material que ele falou caísse do céu, mas Cuarón, assustado ao ver o que tinha dito, corrigiu imediatamente. O diretor Alfonso Cuarón deu uma tarefa para Daniel, Emma e Rupert de escreverem um ensaio sobre seus personagens para fazer amizade e se entrosar mais com os atores Daniel, Emma e Rupert. Emma Watson escreveu 16 páginas de ensaio como Hermione, Daniel Radcliffe 1 página simples como Harry e Rupert nem sequer enviou nada ao diretor. O diretor Alfonso instruiu todos os atores infantis a usarem os uniformes livremente, como se estivessem na ausência de seus pais, e como resultado houve uma direção de espírito livre de diversos jeitos. Rupert Grint disse que seu jeito de se vestir livremente nessa cena foi um esforço para melhorar seu personagem. Daniel Radcliffe também parece pensar que Harry não está muito focado em sua aparência, mas ele achou que sua autoconsciência estava mais livre. O homem que segurava a vela nessa cena é o diretor do filme Alfonso Cuarón. E você também é fã dos filmes e livros de Harry Potter? Conheceram a saga do menino bruxo Harry Potter pelos livros ou filmes? Me contem nos comentários. Se você curte esse tipo de vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, comente e compartilhe. Obrigada por assistir a Corujinha Curiosa.